Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta noite eu quero deixar uma mensagem da parte de Deus para este canal. O capítulo de número 1, verso de número 43, verso 44, a seguir no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Que Deus vai abençoar cada um que tem me seguido, acompanhado os vídeos neste canal. Eu irei estar colocando vídeos aqui constantemente para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a nossa edificação e nossa fé, para que ela venha crescer por meio e através da palavra de Deus, pois a palavra de Deus que sustenta, pois fomos feitos por ela, e os céus e a terra, tudo o que há na terra, foi feito por esta palavra, e somos salvos, libertos por esta palavra. João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, a palavra se fez carne, habitou no meio dos homens. A Bíblia diz que a palavra é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Iremos meditar no capítulo 1, verso de número 43, no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Glória a Deus. Diz assim: no dia seguinte, Jesus queria partir para Galiléia e encontrar Filipe. Ele disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André. E Pedro, Filipe encontra Natanael e diz: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Glória a Deus. Aqui uma mensagem bastante importante para a nossa breve meditação aqui nesta noite, para a nossa edificação espiritual. A Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo 1, verso 43, a seguir no livro de João, a respeito do encontro de Jesus com Filipe. A Bíblia diz que Jesus vai para as partes da Galileia, e a Bíblia diz que Jesus vai encontrar a Filipe. Filipe segue Jesus quando Jesus menciona dizendo segue-me. A Bíblia diz que Filipe, a partir de então, toma a decisão certa e segue Jesus. Muitas pessoas estão tomando decisões, atitudes erradas de seguir os desejos e a vontade da carne, que são as festas, que são a prostituição, que são o tráfico, a droga, o crime, que são os desejos que alimentam os próprios egos e seduz as paixões infâmias, soberbas, que são os desejos e que são as concupiscências que condenam as vossas almas, o vosso espírito para o inferno. Mas quando nós paramos para meditar na verdadeira palavra de Deus, ela vai abrir um grande entendimento, uma luz resplandece em nossa mente e abre os nossos olhos. Esta luz é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos faz entender o plano, o propósito e o desejo de Deus para nossas vidas. Quando Jesus vem, ele vem com o compromisso de salvar a humanidade. Mas a Bíblia diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas a minoria será salva. Mas poucos são escolhidos. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então a Bíblia diz que Filipe foi escolhido. Filipe passa a seguir a Jesus, tomar a decisão certa. Então a decisão e a atitude certa que você tem para você escolher é: segue Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. É ele que é a vida. Em João capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Filipe tomou a decisão certa de seguir este caminho, que é a verdade, que é o único caminho que leva ao Pai. E a Bíblia diz que Filipe segue. Ora, Filipe era de Betsaida, e a Bíblia diz a mesma cidade de André, que é irmão de Pedro. Os dois ambos, André e Pedro também, eles eram de Betsaida. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Filipe encontra Natanael, vai dizer para Natanael: olha, eu tenho encontrado aquele que diz os profetas,
que diz a lei escrita por Moisés, e os profetas, Jesus Cristo de Nazaré. Filipe vai olhar para Natanael e vai dizer isto. E a Bíblia Sagrada vai nos deixar claro que Natanael, ele vai mencionar dizendo, haverá alguma coisa boa vinda de Nazaré. Nazaré era uma cidade pequena, com poucos habitantes no total, naquela época, naquele tempo, de 2.000 pessoas moravam na cidade de Nazaré. Então, por a cidade ser pequena demais e simples, Natanael vai menosprezar e desprezar a cidade por causa da sua pequenice e por causa da minoria de pessoas que habitavam naquele lugar. 2.000 pessoas contava-se os habitantes da cidade de Nazaré. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Natanael vai usar a expressão dizendo, haverá alguma coisa boa daquele lugar. Aquele lugar é pequeno, haverá alguma coisa boa. Aquele lugar está talvez esquecido por muitos, haverá alguma coisa boa. Mas é deste lugar que havia profetizado Miqueias que viria o Salvador. É deste lugar que haveria profetizado os profetas Isaías que a luz iria raiar, iria iluminar quem estava em trevas. Basta ler o capítulo 9, porque um filho se nos deu, um menino se nos nasceu, de Isaías, e sobre ele, sobre os seus ombros, estará todo o principado, e o seu nome será chamado como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é o Jesus Cristo que estava ali naquele momento, e Filipe estava anunciando ele para Natanael. E a Bíblia diz que Natanael, ele tomou uma atitude também certa, quando Filipe diz, vem e vê. Ele foi e viu. E quando ele chegou perto de Jesus, e Jesus vendo Natanael, a Bíblia diz que Jesus vai dizer para Natanael, Jesus vê Natanael aproximar-se dele, disse a respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. Então Jesus conhecia Natanael. A Bíblia diz que quando Natanael vai mencionar dizendo, de onde tu me conheces? Aí ele vai dizer, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Ou seja, Jesus, ele é realista, porque ele vai falar a respeito da identidade de Natanael. Enquanto muitos não conhecem a sua identidade, enquanto Natanael não conhecia talvez a identidade de Nazaré, Jesus estava revelando para ele, não importa se a cidade de Nazaré é pequena, importa que eu conheço Nazaré. Eu conheço quem necessita da salvação. Eu conheço você que é um verdadeiro israelita em quem não há engano em ti, porque primeiramente você quis ver para saber quem eu era. Ou seja, muitas pessoas não tomam essa decisão. Quando Filipe disse, vem e vê, Natanael foi e viu que era Jesus. Então Jesus vai dizer, na verdade eu vos digo que tu és um verdadeiro israelita e em ti não há engano. Então Jesus sabia a identidade de Natanael. Enquanto muitos não te conhecem, enquanto muitos não sabem a sua atitude, o seu comportamento, a sua vontade, o seu desejo de fazer a obra, a vontade de Deus, enquanto muitos não veem, não conhecem o seu sofrimento, enquanto muitos não veem, não conhecem a sua vida, enquanto muitos não veem, não conhecem o que você tem passado, o que você tem vivido, mas é Jesus dizendo, eu te conheço. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Então Jesus, ele tem visto o que você tem passado, ele tem visto o teu choro, tem visto a tua busca, a tua oração, ele tem visto. Porque a Bíblia diz em Jeremias, capítulo de número 1, e do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 5, antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Natanael, verso 49, respondeu dizendo, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Verso 49, quando Jesus vai descrever para Natanael, dizendo, antes que Filipe te chamasse,
Quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Então, a figueira representa a nação de Israel, que havia rejeitado a Jesus. Porém, Natanael havia representado e é representado aqueles que agarraram a oportunidade, que somos nós, gentios, que estávamos longe, que tomamos a decisão certa. Jesus veio para Jerusalém, para Israel, mas Israel negligenciou a vinda de Jesus, não agarrou a oportunidade. Então, vindo para o que era seu, os seus não receberam. Deu para todos quanto recebeu o direito de serem filhos de Deus. Então, Filipe agarrou a oportunidade. Então, Jesus diz, eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe te chamasse. Antes que Filipe chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael respondeu dizendo, tu és Rabi, tu és o Cristo, tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu dizendo, por que, verso 50, por que Jesus respondendo dizendo, por que eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês, coisas maiores do que essas verás. Então, independentemente do que você está passando, se você crê, coisas maiores você verás da parte de Deus em sua vida. Independentemente da perseguição, da dificuldade, da afronta, independentemente de onde você se encontra, em becos, valados, vielas, se credes, verás a glória de Deus, verás coisas maiores do que essas que você está passando. Verás a mão de Deus, Isaías 59:1, estendida sobre a sua vida, estendida sobre a sua casa, estendida sobre o seu ministério, estendida sobre a sua saúde, estendida sobre a sua casa, estendida sobre a sua família. Se tu creres, coisas maiores do que estas verás em sua vida. E ele disse, Jesus lhe disse ainda para Natanael, dizendo, na verdade eu vos digo, verso 51, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Ou seja, Natanael, ele creu. Naquele momento, Jesus disse, se tu creres, se você acreditar que eu sou o Filho de Deus, se você crer que eu sou o Rei de Israel, se você crer que eu sou o Salvador, se você crer que eu vim para libertar, para salvar coisas maiores, você verá. Na verdade, eu vos digo que você verá anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem, em direção ao Filho do Homem, agora em diante. Ou seja, se você crer, se você acreditar, você vai ver coisas grandes da parte de Deus. Se você fazer uma aliança sincera e tomar a decisão certa de seguir a Jesus, de abandonar o pecado, de abandonar o crime, Jesus vai mudar a sua história. Jesus, ele vai transformar a sua vida. Jesus, ele vai te libertar. Ele vai alcançar os seus, e o seu poder e a sua glória vai manifestar através de libertação, de cura, de salvação, de conquista, de portas dos céus abertas, de janela dos céus aberta sobre a sua vida. Então creia, se você crê, enfermidades serão curadas. Se você crê, o câncer será curado. Se você crê, Jesus faz a obra por completa na sua vida. E João, capítulo de número 16, o verso de número 31, a Bíblia diz, tenho-vos dito isso, filhinho, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas sende de bom ânimo. Jesus, ele vai dizer, eu venci o mundo. Por que Jesus venceu o mundo? No livro de Mateus, capítulo de número 28, verso de número 18, ele diz, todo o poder é me dado no céu e na terra. Então, se ele tem todo o poder nos céus e na terra, se ele venceu o mundo, ele tem poder para fazer coisas extraordinárias e sobrenatural, grandiosa sobre a sua vida. Creia no poder do Evangelho. Creia e você fará como o apóstolo Paulo pregou em Atos, capítulo 16, verso de número 31. Ele e Silas prega dizendo para o carcereiro, credes no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem muita gente que estão tomando decisões erradas, atitudes de ir para lugares desfavoráveis,
e acaba colhendo consequências que talvez não estava em seus planos. Mas Deus está dizendo: creia em mim, busque a mim, renuncie o pecado, faz uma aliança sincera comigo, porque eu tenho poder para mudar e realizar coisas que são impossíveis para ti, são impossíveis para o ouro, são impossíveis para o homem, são impossíveis para o dinheiro. Mas em Lucas capítulo 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, compartilha este vídeo para que o maior e o máximo de pessoas, número de pessoas venham ouvir, venham ser edificadas e abençoadas pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe. Então, uma boa noite em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.